Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos começando a edição dessa quinta-feira, 13 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente continua observando esse alerta do INMET de chuvas intensas em boa parte do Brasil. E além disso, a gente tem um outro alerta importante para tempestades em algumas localidades aqui de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor essas informações. E no dinheiro, a gente está acompanhando essa alta dos preços da soja lá no mercado internacional. O mercado, inclusive, estava subindo agora há pouco, mais de 1%. Claro que a gente vai conversar com o Vlamir Brandalize para confirmar essa informação, porque que o mercado voltou a subir também lá na Bolsa de Chicago. E além disso, hoje nós tivemos o reporte da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que está estimando a produção brasileira de soja em 167,3 milhões de toneladas. Vlamir também vai falar sobre esse assunto. Mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, já quero chamar aqui a nossa bandeira. Essa bandeira que é tão linda, representa todos os produtores rurais do nosso Brasil e com essa mensagem que é tão forte e significativa que o Brasil vencerá com a força do agronegócio, com a força do produtor rural que está aí no campo produzindo o nosso alimento. Vamos começar então? Porque o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira está no ar. Agora sim, mais uma vez, sejam bem-vindos, boa tarde para vocês. E aí a gente já vai chamar aqui os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, é João Batista. Hoje estamos aqui na tua terra natal, Araçatuba. Daqui a pouco nós vamos dar uma palestra para o pessoal aqui da área da cana, da pecuária, da área de soja, muito plantio de sorgo. Esse daí, gente, era o destaque do Vlamir de ontem. Vlamir hoje já está lá na propriedade rural dele, aí ele vai falar com a gente ao vivo hoje para trazer todas essas informações para a gente. Por que o mercado da soja está subindo? Enquanto a gente está ajustando aqui a nossa escalada, vamos chamar o Sérgio Braga lá em São Paulo? Já quero falar boa tarde para o Sérgio Braga. Braga, boa tarde para você. Seja bem-vindo à edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Nós temos aí a temperatura aqui em São Paulo na casa dos 28 graus. Amenizou um pouquinho aquele calorão, mas calorão foi amenizado, sabe por quê? Uma tempestade ontem aqui na capital paulista. Infelizmente, numa situação como essas, sempre há vítimas, né? Não só prejuízos materiais, né? Queda de árvores, também falta de energia em pelo menos 70 mil residências aqui na capital paulista. Ontem, na Zona Oeste, aqui na região metropolitana e também em outras cidades ao redor da capital paulista, né, mais uma tempestade. Foi uma tempestade sem exagero, não foi uma chuvinha forte, não. Pelo contrário, ventos fortes. Inclusive, aqui na região de Pinheiros, houve a queda de uma árvore, caiu em cima de um carro, um taxista, infelizmente, perdeu a vida nessa situação. Mas temos aí, lógico, todas essas informações, mas vamos dar destaque também ao mercado do boi gordo nesta tarde, mercado que busca uma direção, e é lógico, tem aquela chamada queda de braço.
entre a indústria que oferta preços menores, o pecuarista que segura um pouquinho a situação, não aceita esses preços mais achatados, isso deixa o mercado tanto travado, com baixa liquidez. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente sobre essa situação do mercado de pecuária, trazendo as cotações. Isabela Zavati, direto do CPE Piracicaba conosco, e também o Iberville Neto, trazendo informações nessa tarde, que promete muita chuva de novo aqui na capital paulista, Fernanda. Bom, agora, daqui a pouco eu volto com você, Sérgio, obrigada. E agora sim, a gente vai para a nossa escalada e os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Oi, João Batista, já estamos em Antônio Linto. Olha quem está aqui, ó. Essa é a Aurora. Vamos lá, Mercadão hoje lá em Chicago passou o susto, né? Tá tentando recuperar as posições. Aparentemente a brabeza do Trump hoje não teve influência, o mercado financeiro atuando no lado positivo das agrícolas todas positivas. E aqui no Brasil, cotações um pouquinho melhores nos portos do que ontem, mas o balcão vai seguindo o mesmo ritmo, João Batista. Já vamos comentar isso aí nessa quinta-feira, hoje, direto da Antônio Linto. Choveu muito no Paraná, estava lá no norte, dormi. Santo Antônio da Platina, estava chovendo a noite inteira, choveu para as lavouras de safrinha, melhorou as condições. Estava seco, já no Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo a volta gradativa da chuva no sudeste e centro-oeste e um fim de semana com um clima agradável aqui no sul. Nada daquele calorão. Detalhes na previsão. Bom, informações importantes aí que vocês vão acompanhar ao longo da edição de hoje, mas agora queria fazer aquele tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. É só enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo aí na tela nesse instante, que é o 19998132915. Vocês entram no grupo do WhatsApp do TID e lá vocês terão 7 dias grátis para acompanhar toda a movimentação. Então são análises de mercado, são os valores dos prêmios atualizados, aquelas cotações em tempo real que são tão importantes para o produtor também acompanhar, informações de clima, enfim, são informações muito preciosas para que você, produtor rural, siga, né, como o produtor rural mais bem informado do Brasil e aí consiga tomar a melhor decisão dentro da sua propriedade rural. Então, repetindo, é só enviar uma mensagem para esse número que está na tela, que é o 19998132915. Nós estamos esperando vocês também lá no Clube do TID. Agora sim, voltar com o Sérgio Braga, ele já falou do clima em São Paulo, mas a gente tem um outro destaque, vou pedir para o Gleidson colocar na tela, que é da Folha de São Paulo, falando que São Paulo continua com alerta de chuva intensa para essa quinta-feira. Sérgio já falou que ontem nós tivemos chuva também lá em São Paulo, e aí já fica esse alerta, né, Sérgio, para mais um dia que a gente tem essa previsão de chuva forte também aí em São Paulo, né? Essa imagem, inclusive, destacada pela Folha de São Paulo, é apenas uma das inúmeras que nós tivemos aí, ocorrências na capital paulista, pelo menos 200 árvores, e são enormes, né, que quando caem levam a rede elétrica, provocam prejuízos também nas residências próximas, né, caem em cima de carros, prejuízos que infelizmente numa cidade como São Paulo são incalculáveis a cada evento como esse. E a todo momento, inclusive ontem à tarde nós recebemos pela Defesa Civil o chamado SMS chamando atenção para essas chuvas intensas, e hoje não é diferente não, daqui a pouquinho começa a disparar novamente esse SMS, um serviço da Defesa Civil de São Paulo, alertando por essas fortes chuvas. Bom, Fernanda, falamos sobre o clima, repetindo, 28 graus, céu parcialmente aqui encoberto em São Paulo. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha no que acontece no mercado como um todo, na Bolsa de Chicago, Nova York. Nesse momento, a soja, que ontem rompeu os $10, voltou a subir no finalzinho das negociações. Está aí a soja negociada em alta, $10,12,37, alta de 1,14%. O milho também é negociado em alta em Nova York, é $4,66,62. Tem o trigo com alta de 1,55% a $5,62,60. O café negociado em Nova York recua a 385,60, queda de 0,30%. O açúcar, 19,09, sobe 1,22%. Algodão em queda a $66,40.
66,90, uma queda de 0,12%. Petróleo WTI recua também 0,86%, o barril negociado em Nova York a 67,09. O ouro, a onça Troy, equivalente a 32 gramas, repetindo, 2.989 dólares e 55, sobe 1,45%. E no mercado cambial, o dólar, como é que está hoje? Aí a R$ 5,81, sobe 0,21%. Já o mercado, vamos repetir mais uma vez, a soja, desculpe antes, o índice Bovespa está aí, alta de 1,28% a 125.451 pontos, sobe 1,28%. Dólar em alta nesse momento, índice Bovespa também apresentando variação positiva neste momento, nesse início de tarde. Quanto à soja, vamos lá conferir mais uma vez, 10 dólares 12,87, sobe 1,19%, vencimento mais curto maio. E o café, negociado em Nova York, está aí 0,30%, 385,55. Aproveitando, vamos ao mercado do boi gordo, também as negociações lá pela B3, negociações apresentando alta. O março a 312,50, 0,86 de alta. Abril, 311,25, 1,5 de alta. Maio a 312,10, 1,33 de alta. Portanto, todos os vencimentos futuros com cotações acima dos R$310, 312,50 para ser exato, o vencimento futuro março. O indicador CPE ontem, 312,10, teve uma ligeira alta de 0,05%. Scott Consultoria, entre 32 praças pesquisadas hoje, 4 apresentaram alta e 2 apresentaram alta e outras 4 em alta e 8 em queda. Veja bem, 4 em alta, 8 em queda. São Paulo, Barreto, Araçatuba, 305,50. Tocantins ao norte, 276. Acre, 236,50. Espírito Santo, R$266. Daqui a pouquinho, Isabela Zavati e Iberville Neto comentam o mercado do boi gordo. Aproveitando, antecipando a sua saudação aos que nos acompanham aqui todos os dias no Tempo Dinheiro Brasil afora, e também aqueles que ainda não fazem parte do clube de assinantes do Tempo Dinheiro, quero mandar um abraço especial aqui para o doutor Valentim, também para a nossa amiga Raiol, que está aqui, inclusive, acompanhando, né, Luísa Raiol e o doutor Valentim, que estão em Santo Antônio da Posse, região metropolitana de Campinas, ligados aqui na programação. Portanto, Luísa Raiol e doutor Valentim acompanhando o Tempo e Dinheiro, mandando um abraço, inclusive, para você, Fernanda Custódio. Muito obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho o Braga vai voltar com a gente, mas vou dar sequência por aqui e aí nós já vamos acompanhar o nosso giro rural, né, tão tradicional já aqui no Tempo e Dinheiro, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Clima favorável na lavoura, a colheita da safra de arroz está adiantada em Santa Catarina. Suínos CPEA. Preços do vivo e da carne se desvalorizam nesta primeira quinzena de março, após atingirem as máximas nominais para o mês de fevereiro. Bois CPEA. Preços operam próximos da estabilidade. Exportação de frutas recua no mês de fevereiro frente a janeiro, mas no acumulado do bimestre é recorde. Citros CPEA. Preço para a laranja na indústria segue por mais uma semana pressionado. E nós também estamos de olho nas informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo. E aí a gente já traz esses principais destaques para vocês agora. Do jornal O Globo, maior inflação em 22 anos para fevereiro pressiona Banco Central a manter alta de juros. Da Folha de São Paulo, governo prevê corte de 7 bilhões de reais no orçamento do Bolsa Família para incluir novos gastos. Da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, Bolsonaro consegue apoio de partidos para anistia e governo Lula entra em alerta. Do Estadão, orçamento. Governo Lula amplia gastos com o MST
e órgãos nas mãos do Centrão e corta até Bolsa Família. No Poder 360, Lula diz que botou, entre aspas, mulher bonita para melhorar relação no Congresso. Do jornal Globo, governo Trump revoga regras climáticas e fecha escritórios de justiça ambiental nos Estados Unidos. Da Conab, a produção de grãos na safra 24-25 é estimada em 328,3 milhões de toneladas em nova estimativa. Do Investing, Bolsa Argentina reduz previsão de safra de soja do país para 46,5 milhões de toneladas. Na Revista Oeste, protestos terminam em confronto na Argentina. Também do Investing, Rússia prevê colheita de 145 milhões de toneladas de grãos em 2025. E do jornal O Globo, Rússia não tem interesse em cessar fogo temporário com a Ucrânia, diz conselheiro de Putin antes da chegada de enviados americanos ao país. Bom, e aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos aos destaques do tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Primeiro destaque do dia, nós temos informações da Isto É, falando de previsão do tempo. Chuvas e alagamentos seguem no país nesta quinta-feira, dia 13. E nós temos um outro destaque também da Metsul, falando sobre essa chuva lá no Rio Grande do Sul. Então, chuva volumosa atinge cidades do sul do Rio Grande do Sul. E a gente já tem até um levantamento aqui, ó, que em 24 horas, né, até as 9 horas da manhã de hoje, nós temos alguns acumulados. Na região de Rio Grande, por exemplo, foram 89 milímetros, na Barra do Chuí, 39 milímetros, na região de Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul, 27 milímetros, em Canguçu, 12 milímetros, 6 milímetros lá na região de Bagé e em Dom Pedrito, 4 milímetros também. Esses são alguns dos acumulados de chuvas lá no Rio Grande do Sul. Bom, mas a gente tem também informações do IMET, né? Já vou pedir para o Gleidson colocar na tela o nosso mapinha. Esses são os alertas para hoje. O que a gente vai acompanhar nessa imagem, então, a partir de agora? A gente tem esse alerta laranja bem ali no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas localidades de Minas Gerais. Esse é o nosso alerta e destaque, inclusive, de hoje para tempestades, tá? A gente vai continuar observando esse alerta laranja em Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, com chuvas intensas. E no restante do Brasil, esse alerta amarelo também é de chuvas intensas. Então, esse é o cenário que a gente tem, pelo menos, de previsão climática para o Brasil nessa quinta-feira. E aí, para detalhar essa informação de tempestade aqui em São Paulo, a gente tem um outro mapinha também, já aí na tela para vocês, com esse alerta laranja, tempestade. Olhem todo esse circulado aí que envolve, então, regiões de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com esse alerta também, pelo menos para essa quinta-feira. Além disso, a gente vai acompanhar essas chuvas do dia 12 ao dia 26 de março, já na tela para vocês. E qual é a leitura desse mapa? A gente tem aí tudo que está destacado em marrom, são chuvas abaixo da média, destaque aí para a região sul do Brasil. Esse vermelho quer dizer que é chuva muito abaixo da média. No verde, nós estamos falando de chuvas acima da média, então nosso destaque ali, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e partes de Mato Grosso do Sul também. O azul também é esse indicativo de chuva muito acima da média. E eu não sei se vocês conseguem reparar também, mas a gente tem um branquinho, principalmente ali no Paraguai, ali no meio do azul. Esse daí quer dizer que é chuva, mas é muita chuva, inclusive dilúvio. Então é para a gente ficar de olho também nessas informações. Além disso, nós temos um outro destaque aqui do Notícias Agrícolas para o clima, já na tela para vocês, falando de localidades já estão há alguns dias na estiagem e não devem registrar
precipitações nos próximos 10 dias. A estiagem deve ser presente no Rio Grande do Sul e na faixa entre Bahia e Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações e essa previsão climática um pouquinho mais estendida. Enquanto isso, vamos acompanhar o que está acontecendo agora, nesse momento no Brasil. A gente já tem informações do NOAA aí na tela. Nesse instante, a gente ainda acompanha algumas chuvas ali sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo também. Muita chuva ainda no centro-norte do Brasil, ali destaque para Mato Grosso, e também um outro destaque que tem sido recorrente aqui no Tempo e Dinheiro são as chuvas lá no estado do Maranhão. Então, esse é o cenário que a gente tem nesse instante. Mas agora a gente vai acompanhar como é que ficam essas chuvas nos próximos dias. Chuvas previstas do dia 14 ao dia 20 de março, conforme a gente acompanha no mapa, no dia 14, chuvas ainda sobre o estado do Paraná, estado de São Paulo e ali sul também do estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Muita chuva ainda no centro-norte do Brasil. Em contrapartida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ali na divisa entre Bahia e o estado de Minas Gerais, a gente segue sem possibilidades de chuvas. No dia 17, ainda chuvas ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais e muita chuva ainda no centro-norte do Brasil. A gente vai ver que a partir do dia 18, 19, a gente começa a acompanhar o maior volume de chuvas também ali no estado de Goiás, chuvas também em Mato Grosso do Sul, São Paulo e também mais ao sul do estado de Minas Gerais, conforme a gente está acompanhando no mapa. Região sul do Brasil, diminui essa chuva, a gente fecha o dia 20 sem chuvas na região sul do Brasil e ali ainda entre mais ao norte de Minas Gerais e também o estado da Bahia. Bom, e para entender um pouco mais dessa previsão climática, a gente tem agora Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Estamos aqui, nos próximos 5 dias, até o dia 17, que se não me engano é segunda-feira, nós temos o quê? Pouca chuva aqui no Rio Grande do Sul. Essa chuva, vocês estão vendo, praticamente já deu essa madrugada. Praticamente quase nada de chuva de hoje até segunda-feira. Também essa área aqui da Argentina, Uruguai e sul do Paraguai. Continua atrapalhando aí o andamento da safra, inclusive aqui da safra do milho safrinha. Santa Catarina, uma parte dessa chuva já aconteceu essa madrugada. De agora para frente é pouca chuva. Paraná também, uma parte vem agora, outra parte vai ao longo dos próximos dias, mas é uma situação assim, de pancadas aleatórias de chuva. Está muito, muito mal distribuída. Hoje mesmo teve um produtor que falou que na propriedade dele deu 0 e a 20 quilômetros deu 50 milímetros. É aquela loteria do tempo. É o que deve acontecer aqui no sul. São Paulo melhorou a chuva, sul de Minas melhorou a chuva, Rio de Janeiro. Isso aqui é o acumulado de hoje até segunda. Aqui no Mato Grosso do Sul também, no Mato Grosso uma situação boa, começou a voltar a chover aqui no centro-sul e sudoeste de Goiás, Tocantins. Aqui continua com chuva melhor, agora continua muito ruim entre o centro-norte de Minas, praticamente toda a Bahia, Cealba, partes de Pernambuco e partes do Piauí. A melhora é muito gradual nessa região. Aqui começa a melhorar só semana que vem. Aqui na região do norte, pancadas boas de chuva. Quando chega aqui do dia 13 ao dia 27, continua com bom volume de chuva aqui na parte norte, espalha mais a chuva aqui no centro-oeste, melhora no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, chove bem aqui em São Paulo, chove bem aqui na Mata Mineira, na Serra do Rio, aqui na parte leste de São Paulo, já vem indicando há dias volumes altos de chuva. Aqui tem locais ali com 150, 200, 220 milímetros de chuva nessa região aqui. É bom também para o sistema elétrico, né? Vai cair um pouco na direção de Furnas e também na Bacia do Paraná. Mas chove bem, começa a voltar a chover no Café de Minas, na região do Cerrado, na região do sul de Minas e também aqui em São Paulo, melhorando também aqui no Espírito Santo. A última região que melhora muito pouco é esse lado aqui da Bahia. Pega aqui a Chapada, partes de Irecê, Cealba, oeste da Bahia melhora. Essa melhora aqui deve acontecer entre esse domingo, segunda-feira para frente. E aqui também continua com uma boa chuva mais ao norte. O Pernambuco também começa a melhorar ali de domingo, segunda para frente. E no sul deu uma melhorada aqui no Rio Grande do Sul. Estava indicando pouca chuva, isso aqui pode ser uma frente fria lá pelo dia 24, 25 ou 26 provavelmente. Em termos de anomalia, uma grande parte do país de 13 a 19 fica abaixo da média,
Não muito, mas fica abaixo da média. Mais acima aqui, ó, entre Rio, Minas, São Paulo, parte do Paraná, abaixo aqui no Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. Mato Grosso do Sul mais ou menos na média, um pouco abaixo, um pouco acima. Quando chega aqui de 21 a 27, dá uma melhorada aqui na parte entre Minas, Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí. Aqui diminui a intensidade da chuva, fica um pouco abaixo da média. Na região amazônica, de normal abaixo. No sul do Brasil, um pouco abaixo. De maneira geral, não dá para reclamar nos próximos 15 dias. E na parte da temperatura, vamos ter um fim de semana agradável aqui no sul, com máximas comportadas de 25 a 30, um outro ponto passando disso, mínimas variando de 10 a 15 nas áreas mais altas, de 15 a 20 em boa parte da região, e até abaixo de 10, 8 graus aqui na nossa parte de Santa Catarina, onde nós temos aí condições de tempo assim bem agradável e até friozinho. A região aqui de São Joaquim, a área de Campos de Palmas, topo do Rio Grande do Sul, podem baixar no sábado e domingo até dos 6, 9 graus. E no litoral também fresquinho. Na região centro-oeste e sudeste, diminui o calor a partir de hoje, amanhã para frente, e fica mais agradável no início da próxima semana. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Algumas informações importantes aí só para a gente reforçar, então, vai melhorar a chuva em boa parte do Brasil, mas o Coutinho ainda destacando alguns pontos. Primeiro, o Rio Grande do Sul, que deu uma melhorada nessa chuva, mas ainda assim não é um volume expressivo, como a gente viu no mapa, né? Se a gente comparar com o restante do Brasil. Então, ali a partir do dia 24, dia 25, pode ser que tenhamos, né, essa frente fria. E lá também no Nordeste, principalmente ali na Bahia, mais no interior, a gente não tem um grande volume de chuvas também. Fica aí para a gente acompanhar todas essas informações. Bom, importante a gente destacar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro. Tô olhando aqui os comentários no YouTube. A gente tem a Rosângela Mafra falando boa tarde. Ótimo programa a todos. Sol forte no norte de Mato Grosso. O José Ruiz, para contar pra gente, falando, boa tarde, Nova Ubiratã, Mato Grosso, 30 graus nesse momento. O Erni, boa tarde, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, tempo nublado, mas vamos em frente. Já o Clélio está falando boa tarde a todos, sol entre nuvens, 29 graus lá em São Miguel do Iguaçu, lá no Paraná. A Fabiana está aqui conosco, boa tarde a todos do agro. Piratini, nesse instante, lá no Rio Grande do Sul, 19 graus, nublado e choveu só 5 milímetros, mas vamos em frente. E o Vinícius está aqui falando boa tarde a todos. Toledo, lá no Paraná, mais chuvas irregulares ontem com volumes entre 2 e 10 milímetros. Inclusive, ele já está chamando a atenção aqui porque muitas áreas de milho, segunda safra, né, o milho safrinha, com quebras já consolidadas. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai estar aqui, vou perguntar essa informação para ele também. E o Elisandro, falando Medianeira, muitos lugares a chuva falhou também aí, claro, o combinado, né, vocês trazendo essas informações direto do campo aqui pra gente também no Tempo e Dinheiro. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com o Vlamir Brandalize para trazer as informações do mercado da soja e também do mercado do milho. A gente volta já. 16º Sim Café Cocapec, o tradicional evento da cafeicultura da Alta Mogiana, trazendo inovação, informação e oportunidades de negócio, de 11 a 13 de março no Vila Eventos em Franca. Realização Cocapec, juntos pela cafeicultura. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis.
LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 13 de março de 2025. Antes de chamar Vlamir Brandalize, vamos aos preços da soja. A gente já tem aí na tela para vocês, para compartilhar aqui essas informações. Nesse instante, o maio 2025 a 10,12. Temos todos os vencimentos também do mercado da soja para compartilhar agora. Nesse instante, ontem a gente estava falando que o mercado, o vencimento março e o maio tinha perdido ali os $10 por bushel, e aí agora o maio já recuperou. Então a gente tem o março a 9,99, o maio a 10,12, o julho a 10,26 e o agosto a 10,24, subindo o mercado nesse instante entre 10 e 11 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira, a gente está falando do maio 2025 em 22,33, subindo mais de 1% também. E claro que isso é assunto para Vlamir Brandalize, então vamos para a nossa vinheta, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir Brandalize, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Onde o senhor está hoje? Hoje estou em casa. Hoje nós estamos aqui em Antônio Linto. Depois desse batidão das últimas semanas, né, Vlamir? O senhor está descansando aí. Ou trabalhando mais, né, às vezes. Exatamente. Depois de passar pelo Nordeste, pela Bahia, por São Paulo, agora estamos aqui no interior do Paraná, já divisa com Santa Catarina aqui, Antônio Linto. E chuva, pegamos muita chuva em São Paulo, chuva no Paraná, melhorou as condições aí das áreas, Fernanda, e baixou as temperaturas, então o ambiente para o produtor na safrinha melhorou, mas muita gente já reclamando, né, que perdeu o potencial produtivo, né? Isso já aconteceu porque estava muito quente. Aqui também, pessoal nosso aqui também apontando, fazia alguns dias que não chovia, estava calor, mas pelo que eu vi, pelas primeiras imagens que eu vi da nossa, temos soja safrinha, aparentemente ela respondeu bem, ela estava muito bem no começo e passou alguns dias meio parada e agora está começando a entrar em florescimento, início de formação de vagem, mas parece-me que está bem, parece-me que vai bem. Ô Vlamir, inclusive tem pergunta sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre a safrinha. Antes, vamos começar com a soja, para a gente entender essa movimentação lá em Chicago. O mercado voltou a subir. É um alívio depois desse começo de semana um pouco mais nervoso, com essas novas informações do Trump também? Olha, o Trump aparentemente parou de bater no povo, né? 2 semanas aí que vinha batendo parelho. Hoje teve 2 notícias boas, né? Essa falta do Trump atrapalhando, que geralmente quando ele entra atrapalha os mercados. Mas a notícia mais importante foi a volta da China às compras. Não era esperado, e o relatório do USDA de exportações semanais de hoje, ele trouxe a China comprando soja americana. Ela estava comprando meio na surdina, porque ela não estava levando os volumes acima de 100 mil toneladas diárias, que é aquele que aparece, né, nas negociações. E nesse relatório, entre safra nova e a safra atual, né, e a safra nova americana, os chineses compraram praticamente, 492.500 toneladas, meio milhão de toneladas. E o mercado não estava esperando por isso. Também foi uma notícia positiva, sinalizando que mesmo com taxação que começou lá na China e a briga com o Trump e taxações de produtos chineses, os chineses têm que comprar soja americana. Então foi uma notícia boa
para o mercado. O relatório de exportações semanal que saiu hoje pela manhã também saiu com o número acima da expectativa, também positivo. E o mercado tinha caído muito, né? Ele tinha caído muito, ele já estava abaixo do suporte aí das posições, abaixo de $10, ele precisava de uma correção. E o USDA confirmou esses dados aí e o mercado acabou trazendo apelo, né? Hoje, trabalhando de 10 a 15 pontos de alta, pelo menos deu um fôlego, né? Passou o susto, aparentemente, sinalizando que a soja não tem muito espaço de baixa, né? Baixas muito maiores lá em Chicago, porque está muito barata a soja já. Isso é uma boa notícia para o produtor brasileiro, né? Hoje é uma boa notícia. Ô Vlamir, soja tá bem mineirinha ali, né? Comendo pelas beiradas, então. A China, na verdade, está comprando soja aqui no Brasil e aí está comprando também ali nesse volume um pouco menor, que aí a gente não tem esse parâmetro, né? Esses reportes diários do USDA, mas ela continua ali participando do mercado norte-americano também. Exatamente. A China sabe que ela não vai poder se garantir com soja no Brasil. Não temos esse volume que eles compram, né? Que eles provavelmente vão precisar de umas 110 milhões de toneladas ou mais importados esse ano. A gente não tem esse volume para atender a China. E eles vão precisar aí, no mínimo, 10, 15 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Então, isso está acontecendo e os chineses estão mais cautelosos, né? Estão levando da mão para a boca. Isso é um fator importante. Dá para ver que eles também estão levando aqui. Eles compraram lá, estão atuando aqui. Hoje nós tivemos alta nos prêmios. Os prêmios chegaram aos melhores níveis da temporada, justamente pela presença chinesa. Os chineses, que nem você citou, eles estão comendo pelas beiradas, estilo mineirinho, tá tipo comendo mingau, né? O mingau está muito quente no meio, você vai comendo pelas bordas. Os chineses estão fazendo isso no mercado da soja, estão levando e estão conseguindo manter aí as cotações no Brasil sem grandes alterações, né? Pequena alta hoje nos portos em reais, mas também não estão conseguindo, não estão inflacionando o mercado em reais. Eles sabem que está tendo venda, os produtores estão vendendo, precisam de caixa e eles precisam de produto. Então é uma via de mão dupla que está beneficiando o chinês, está beneficiando o produtor que está fazendo caixa. Isso está acontecendo. Só que o mercado não esperava que ia ter uma exportação americana melhor do que foi a semana anterior, melhor do que o ano passado, nesse último relatório. Então acabou sendo bem positivo. Então estava na hora da virada, né? Vamos virar, o mercado caiu muito, agora está na hora de sustentar perto de $10, aí é o que está se mostrando, né? Agora, eu queria confirmar com o senhor também, ô Vlamir, porque a gente tem informações lá da Bolsa da Argentina, reduzindo essa projeção para a safra de soja. A gente está falando, então, em 46,5 milhões de toneladas. A gente tem até esse destaque também, pedir para o Gleidson colocar na tela essa informação. Isso também traz um pouco de fôlego e suporte para esse mercado, pelo menos no pregão de hoje? Um pouco ajuda, né? Com certeza, né? Porque o USDA trouxe 49 milhões, né? Você tira 2,5 milhões aí que a Bolsa está colocando, então é uma oferta menor. Só que o mercado global, que nem o mercado de Chicago, ele acaba olhando mais o grão. Isso ajuda muito o farelo, né? Porque a Argentina colhendo menos soja, provavelmente vai ter menor oferta de farelo disponível, que a Argentina é o maior exportador mundial de farelo, então dá fôlego importante para o farelo. Porque no caso do grão, a Argentina exporta pouco, né? Deve exportar 5 a 8 milhões de toneladas, não deve fugir dessa janela. Mas com relação a farelo, sim, você corta 2,5 milhões de toneladas da soja em grão, a tendência talvez é esmagar um pouco menos e ter menos farelo e óleo para exportar. Então, é uma notícia boa da Bolsa, porque o relatório dessa semana do próprio USDA é 49 milhões de toneladas na safra. Então, é uma safra grande e agora a realidade está aparecendo menor, né? Ô Vlamir, inclusive sobre esse assunto, a gente tem a participação do Altemar Crolin, ele que é lá de Diamantina, em Mato Grosso, e ele está em visita lá na Argentina, rodando algumas áreas de soja e milho também, e ele fez um relato para a gente aqui do Tempo e Dinheiro, então vou pedir para o Gleidson mostrar para a gente acompanhar um pouquinho. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui em visita técnica na região da Argentina, percorrendo os campos aqui, vendo a qualidade de lavoura. Ontem visitamos lavouras na região de Pergaminho e vimos lavouras com grandes problemas já na implantação,
lavouras ralas nasceram, sofrida com sol, depois pegaram assim um tempo longo de estiagem e tempo quente. Visitando, conversando com alguns produtores, eles falam de 20 a 30% de quebra, né? E aí hoje saímos de Pergaminho e estamos aqui em Rosário, e no caminho a gente encontrou muito lavoura boa, lavoura assim de potencial alto, bom, mas muita lavoura com erva daninha em excesso, muitas ervas de difícil controle, né? E muitas áreas alagadas, áreas sentindo o excesso de água. Mas tem região com lavouras boas também, milho já, muitos milho a ser colhido já, então temos condições variadas de lavouras, né? Então vamos aguardar aí o final de março, começo de abril, que eles já começam a colher a soja. Altemar Crolling, de Rosário, na Argentina, para o Tempo e Dinheiro. Obrigado a todos. Obrigada, Altemar. É mais ou menos isso, Vlamir, o cenário que a gente tem lá na Argentina também, das informações que o senhor acompanha? Mais ou menos isso, né? Tem que mandar um abraço para o Altemar, grande cara, lá do Diamantino. Ele traçou o cenário, né? E o cenário que ele traçou é mais ou menos o que a Bolsa está mostrando, né? Que é uma safra da Argentina boa, 46 milhões e meio é uma safra boa, mas não é aquela super safra que era esperada. Inicialmente era 51, 52 milhões de toneladas, depois passou para 50, 49, o 49 é a que o USDA ainda está, e agora 46,5. E é possível que vai ficar entre 45, 46, 47, dentro desse número. A soja é uma planta bastante agressiva, né? Ela consegue se recuperar, mas eles também têm essa questão do excesso de chuvas agora em alguns momentos, alguns locais, inundação, aí tem perdas importantes. Mas é a safra da Argentina. A boa notícia é que isso traz pressão sobre o farelo e ajuda a soja, né? Ajuda a criar suporte para a soja. Nós, brasileiros, somos os maiores exportadores de soja em grão do mundo e dependemos de valorização de farelo e óleo para a formação do preço da soja também. Então, essa notícia da Argentina, que o Altemar trouxe, e que a Bolsa trouxe, que mais ou menos coincidem, são notícias boas para o produtor, sinalizando que pode o mercado começar a formar a base de suporte nas cotações. Então isso é importante, nós conseguir ficar aí dos 10 dólares para cima, porque para frente nós vamos ter oportunidades melhores. A gente não podia ficar abaixo dos 10 dólares, porque daí o suporte vem a 9,5, o mercado financeiro pode atuar e forçar para baixo, e ele conseguindo suporte técnico nos 10 dólares, o mercado tende a janela 10 a 10,5, isso é benéfico para o produtor, que agora nós já estamos com mais de 60% da safra colhida e ainda avançando rápido, então é um momento de pressão negativa e é importante Chicago não cair muito nessa hora, né? Que passando a colheita o mercado se arruma na linha levemente positiva, porque depois da colheita brasileira, normalmente a tendência, Fernanda, é o mercado evoluindo positivamente em Chicago até julho, quando vai definir a safra americana, que as melhores cotações históricas lá em Chicago acontecem entre junho e julho, que são os 2 meses mais importantes aí de valorização da soja. Depois de julho e agosto, com a safra americana andando, o mercado normalmente para de crescer lá e começa a acomodar. Então nós temos notícias boas, uma quinta-feira positiva, vamos dizer assim. E como é que está essa quinta-feira? Também está positiva aqui para o produtor brasileiro, Vlamir? Olha, com relação ao produtor, a gente pegou aí, o pessoal do clube já vai estar recebendo, a gente já passou ali as cotações, o balcão do produtor, em função pela manhã, em função do susto de ontem, né, da queda de ontem, o mercado de balcão, ele amanheceu muito parecido com ontem, então não tem grandes alterações, pega do 127 a 131, 132 ali no mercado gaúcho, 120, 121 a 131 no sul e sudeste, mas na média é possível que agora à tarde esses balcões que mudam a cotação a partir de 1h30, 2 da tarde, podem pagar R$1 a mais. Então agora à tarde o mercado de balcão pode pagar um pouquinho mais, como está pagando já nos portos, né? Os portos estão um pouquinho melhor que ontem.
Então esse é o cenário que a gente tem para o produtor. O produtor ainda focado no campo para tirar essa soja realmente das áreas que foram cultivadas, Vlamir? Olha, o produtor está correndo com a colheita, as regiões aqui, se pegar o sudeste, desde Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora a preocupação do produtor já, a lavoura vai se definindo, está na maturação, na fase de colheita, já poucas lavouras na fase de formação de vagem, enchimento de grão. Então o produtor agora está mais preocupado com o clima para a colheita, com excesso de chuva, granizo, é um problema grave nesse momento se ele acontecer. Então o produtor agora não pode dormir, né? Ele tem que colher quando estiver no ponto para garantir e jogar o grão para dentro do armazém para não correr riscos agora que a safra está pronta, né, Fernando? Uhum. E hoje também, né, Vlamir, nós tivemos o reporte da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A gente está falando de uma safra de soja ao redor de 167,3 milhões de toneladas. É basicamente isso mesmo que a gente vai colher agora nessa temporada? A Conab acabou melhorando até um pouco o número. Antes ela estava com 166 e pouco, né? Uma leve melhora na estimativa. Mas a safra da Conab, ela está muito real esse ano. Antigamente ela vinha com números muito otimistas, né? Você pega, por exemplo, a USDA está com 169, Conab agora 167,2, né, que você comentou ali. Então, está dentro da realidade. Nós temos estimativas aqui no Brasil de empresa privada de 172, como também tem estimativa de 165. Eu acho que Conab e USDA está dentro da realidade dos campos, porque eu vi muita lavoura em São Paulo nessa semana com produtividades espetaculares, produtores colhendo níveis de 100 sacas ou mais, como também teve produtores que a gente conversou ontem lá em Araçatuba, que foram prejudicados agora nessa fase final do enchimento de grão, que perderam 5, 10 sacas de soja por hectare em função de calor e falta de chuvas. Então, mas o que a gente vê é uma safra grande, é uma safra de 165 a 170 milhões, talvez um pouquinho mais, dependendo do que vem agora na reta final, mas é uma safra grande. Provavelmente a Conab está muito próxima da realidade. A safra gaúcha, né, essa semana foi confirmada aí pela Emater, ela teve perdas grandes, agora pouco mais de 15 milhões de toneladas. O ano passado, se eu não estou enganado, foram 18. Mas a safra potencial gaúcha, Fernanda, é de 25 milhões de toneladas se tivesse tudo certo. E eles estão colhendo 10 milhões a menos do que poderia ser uma safra ideal ali pelo plantio gaúcho, em função do clima novamente. As lavouras gaúchas sofreram, agora está chegando a colheita, o grão está chegando desuniforme, grão miúdo, grão graúdo, todo tipo de grão partido, descontos que o produtor está enfrentando na entrega do grão. Tem grão verde, que também ele é descontado do produtor. Esse é um ano novamente de problema e o produtor gaúcho perdendo mais uma vez, né? Uhum. Desafiador, né, Vlamir? Mais um ano. Para a gente encerrar a soja, tem algum ponto de atenção para o produtor? Ainda a gente tem o pregão de amanhã ainda, tem negociação, mas assim, para essa semana, alguma coisa que está no radar ainda para o produtor, Vlamir? Olha, para o produtor, a gente está alertando aí, o principal dele, o produtor tem dívidas, né? Sim. Não deixar para a última hora, para fazer caixa, se precisar fazer caixa com a soja, porque agora em abril ainda tem pressão sobre a questão de oferta, né? O comprador está no mercado, a partir do mercado, do momento que o comprador se abastecer, ele acaba se acomodando, prêmios estão muito positivos, o produtor tem que olhar para isso. O outro fator que a gente já vem falando aí há mais de um mês é a questão dos insumos para a nova safra aí, porque foi feito um acordo ali de paz ali de 30 dias com a Ucrânia. Se realmente selar esse acordo e a guerra encerrar, nós vamos ter uma pressão de alta em duas moedas importantes que nos afetam, que é o grivne ali a grivna lá na Ucrânia, que deve se valorizar, lá na Rússia também deve se valorizar a moeda, então isso pode trazer pressão de alta em alguns insumos, como ureia, potássio, fósforo. Isso afeta o produtor brasileiro. Então esse é um ano que o produtor tem que ter muita cautela, garantir os insumos futuros e trabalhar
dentro dos momentos que vamos ter oportunidades. Vamos ter oportunidades para frente. Provavelmente, quando nós chegar em maio, que é a época efetiva do plantio americano, vamos ter pressão positiva. Mas em maio, muitos produtores já passou o abril, que é as contas, né? Então ele tem que ver essa questão das contas, porque esse é um ano de serrote, né? Um dia para cima, um dia para baixo. Dá para ver que essa semana Chicago foi desse estilo. Ontem perdeu 10, 15 pontos. Hoje está subindo 10, 15 pontos. É aquele serrote que está andando. E esse momento de colheita brasileira e definição da safra lá da Argentina é momento de serrote, sim. Ano do serrote. Muito bom, Vlamir. Vou anotar aqui. A gente vai falar desse ano do serrote mais aqui. Vamos falar também agora sobre mercado do milho, Vlamir, porque aí a gente já tem também essas informações, inclusive tem até um comentário que a gente recebeu aqui no YouTube, que depois eu quero falar com o senhor, mas vamos primeiro para a nossa vinheta. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preço do milho na tela, lá na Bolsa de Chicago, o mercado subindo entre 5 e 9 pontos nesse instante. O março a 4,58, maio a 4,67, o julho a 4,74 e o setembro, então, a 4,47. Temos referência também da B3 aqui. O único contrato que nós temos aí é o março 2025 em R$ 89,00 e continua subindo, né? Uma alta não tão expressiva, mas ainda em campo positivo. Vlamir Brandalize, conte pra gente o que está acontecendo com esse mercado do milho. Primeiro lá na Bolsa de Chicago, depois a gente fala aqui no Brasil. Olha, Chicago está seguindo a lógica dos mercados, tinha caído muito, né? Agora está começando a recuperar, né? Dá para ver que, tirando o março, que a posição março encerra amanhã, então o março está com praticamente 2% de alta, então ele não conta mais, amanhã termina a posição março. Mas o maio aí com posições importantes de 1,5% de alta, um pouco mais, os demais meses, e tentando consolidar ali próximo do 4,50 o suporte. Então isso é importante para nós, para a nossa safrinha, né? Para a nossa safrinha continuar valorizada lá no segundo semestre. Então essas cotações do milho hoje é janela de 4,5 a 5 dólares, 5 dólares agora está distante em todas as posições, mas o mercado está se mostrando aí que ele também não tem muito espaço de baixa, né? Mesmo com o movimento de Trump para lá, Trump para cá, o principal do milho é com relação à oferta e demanda mundial, que o USDA mostrou essa semana. Tem um déficit gigantesco, né? Nós vamos consumir quase 1,240 bilhão de toneladas e estamos produzindo 1,214 bilhão. Então está um déficit gigantesco aí de 26 milhões de toneladas. Então isso é o que pesa. E provavelmente, Fernando, não vai recuperar em 2025, 2026. Nós vamos continuar com déficit no milho. Isso é benéfico para as novas safras de milho dos países exportadores. A China, nesse relatório dessa semana, não comprou milho americano, é sinal que ela vai se abastecendo mais com milho brasileiro. Ao contrário, que ela comprou um bom volume de soja lá na última semana, e essa semana nada de milho americano, não tem comprado milho americano. Isso é benéfico para nós, mas o mercado do milho ele segue essa lógica de fundamentos positivos. Chicago tinha caído muito, recuperou. A B3 está até ensaiando aí tentar bater os 90, né? Tá quase. Agora o março está andando, mas o março já está começando a dar sinais que pode ir a 90, porque já tem muito negócio a R$90 aí nas indústrias de ração em São Paulo. Então, e a B3 é via Campinas, né, a posição. Então não tem muita pressão de oferta, o produtor está administrando as vendas, o produtor está segurando, vendendo da mão para a boca, e a B3 segue firme. E internamente o mercado continua firme. Então o comprador quer milho, a colheita do milho segue, mas não consegue atender a demanda, esse milho da primeira safra, e o produtor está cauteloso, não quer vender o milho da safrinha. Então isso está dando fôlego efetivo aí na B3, né? O mercado vai se mantendo firme. Nos portos aí a gente tem, só para dar uma ideia, as cotações dos portos aí hoje, elas estão na base dos 70,50 no agosto. Olha o porto, 70,50 no agosto. A B3 está 89 agora no março. O comprador quer o setembro a 71,50, ele quer o outubro a 72,50 e o novembro a 73,50. Esse é o comprador. O vendedor quer uns 4, 5 reais a mais. Possivelmente o comprador pagaria R$1 a R$2 a mais. Então,
pensar Porto é 73 a 75 aí no segundo semestre, nesse momento que as indicações em função dessa própria alta. Talvez agora à tarde até pague um pouco mais aí no Porto, porque o milho está com alta importante lá em Chicago. Mas o primeiro semestre vai seguir firme aí, porque a oferta é limitada, o produtor está controlando o jogo e nós estamos batendo o recorde de demanda, né? Recorde de demanda do setor de etanol e recorde de demanda do setor de ração, né? Ambos aí com recorde. As exportações seguem recorde, né? Os primeiros números agora de março também do setor da carne de frango e de bovinos e suínos também são recordes. É sinal de muita demanda de milho. Então, o mercado segue firme, o produtor está controlando o jogo aí no caso do milho. Não é a situação da soja, mas no caso do milho sim. Era isso que eu ia confirmar com o senhor. Então, a gente tem comprador e o que a gente não tem nesse instante é vendedor. O produtor está de olho para realmente fazer o melhor negócio. Exatamente. O produtor está aproveitando e está fazendo negócio aqui e ali, dependendo da oportunidade. E o setor de ração está comprando também o que vai aparecendo caso a caso. Mas o que a gente está vendo, ele está sendo negociado mais do lado da posição da oferta do que da posição do comprador. Ao contrário, na soja, os negócios têm saído na posição do comprador. E no milho está saindo na posição dos vendedores, porque a oferta é muito limitada, né? Certo. Agora, ô Vlamir, o que eu queria confirmar com o senhor, né? Estava aqui olhando os comentários no YouTube e o Vinícius, lá de Toledo, ele falou que nós tivemos chuvas irregulares ontem lá na região, chuvas entre 2 e 10 milímetros, e ele destacando que muitas áreas de milho, segundo a safra, já tem quebras consolidadas. O senhor falou que desceu aí, né? Estava em São Paulo, foi até o Paraná, viu algumas regiões com chuva também, mas qual que é o cenário que a gente tem quando a gente fala de safrinha aqui no Brasil, Vlamir? Olha, o cenário da safrinha, a realidade é que não vai dar uma safrinha cheia, né? A safrinha de todo mundo colher uma safra boa. Já tem problemas em vários lugares do Brasil. Teve problemas em Goiás, 20, 25 dias sem chuvas, agora voltou a chover. Tem problema no Mato Grosso do Sul, alguns problemas localizados no Mato Grosso. Paraná vinha sentindo mais. São Paulo ainda muita área de safrinha para plantar, agora deve plantar daqui para frente o sorgo efetivo, porque o milho já está ficando tarde, né? Então, vamos ter uma grande safrinha se o clima seguir normal, que nem agora as previsões climáticas mostram chuvas aí nas próximas semanas. E vai entrar no mês de abril com chuvas, que é o que o milho precisa. Mas já temos perda sim, já temos perda de potencial, 2 a 4, 5 milhões de toneladas já foram comprometidas em cima desse clima aí nos principais estados produtores. Mas ainda vai precisar tempo, né, para definir, né, o noroeste, oeste, norte do Paraná, as lavouras receberam chuvas, alguns lugares com muita chuva e chuva boa, né? Ali no Norte Velho, que é aqui do Paraná, eu estava lá em Santo Antônio de Platina, choveu muito à noite, eu acredito que mais de 50 milímetros, então as lavouras de safrinha que eu peguei no caminho, que estavam precisando de chuvas, agora pela manhã já mostravam a abertura das folhas, já mudou a figura, né, frente ao que eu vi aí no começo da semana subindo para São Paulo. Então, muita coisa melhorou, mas tem perda sim, como foi comentado, e agora vai depender aí como é que vai andar o clima nos próximos dias. Mas eu acredito que ainda vem uma boa safrinha, porque a gente depende do milho para atender o mercado doméstico de ração, dependemos do milho para exportação, e o ideal do produtor é colher uma boa produtividade, né? Não, agora o mercado vai ter que reagir porque eu colhi 40, 50 sacos por hectare. 40, 50 sacos por hectare, nem vendendo a R$150 a saco vai dar lucro. Mas se colher 120, 150, 200 sacos por hectare, o produtor ganha dinheiro vendendo a R$60, 65, 70. Então, o que eu torço é que o produtor tenha boas produtividades e agora em diante, né? Muito bom. Inclusive, a Maria de Fátima está aqui falando com a gente, Vlamir, falando que na região de noroeste de São Paulo, o milho já chegou a R$100 e não se acha milho. Tem granjeiro que precisa de milho. Ontem lá em Araçatuba, o pessoal me falando que tem granjeiro, alguns granjeiros de ovos não estavam conseguindo milho e estava falando que se tivesse oportunidade de R$100, pagaria. Então, eu acho que já está começando a chegar. Então, nesses casos aí, eu não vejo isso em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está em plena colheita agora, aqui no Paraná, nessas regiões, agora tem muita colheita de milho e o mercado não vai para esse nível, porque as indústrias de ração
Nessa região mais ao sul, elas estão bem cobertas, né? Mas aí a gente pegando o Sudeste, até entrando em Minas Gerais, o mercado segue bem diferenciado, ele segue valorizado e aí tem essas oportunidades, sim. O produtor tem a oportunidade de valores bem maiores que nas demais regiões, né? Sim. Ô Vlamir, a gente estava falando agora da situação do produtor, mas tem produtor que está feliz, viu? Moacir Guarnieri enviou um vídeo pra gente, vamos mostrar agora, lá da região de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Bom dia, João Batista, bom dia, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje, dia 13 de março, 7h20 da manhã. Estamos aqui ao redor da sede aqui. Vim olhar quanto que choveu ontem à tarde, deu uma chuva boa aqui, João Batista, dia 12. Deu 9 milímetros em 1h30. Olha, ó, que beleza o milho, ó. Aqui o milho está controlado agora já, as lagartas, elas deram uma trégua para nós. E esse é meu último milho, plantado dia 20 e 21 de fevereiro. Já foi feita uma aplicação de adubo e feito a limpa. Tá limpinho. Ó, não tá bem parelho, mas tá bonito. Acredito que se o tempo continuar assim, vamos ter uma safra boa de milho, uma safrinha boa. O tempo tá limpo e estamos fazendo a aplicação de fertilizante. Então, um abraço. Lavoura bonita, né, Vlamir? É isso aí, ele está animado esse ano aí, ele está com as lavouras boas, né? O milho safrinha aí, provavelmente agora, continuando as chuvas, ele vai ter uma rentabilidade boa com esses milho dele aí. Tem que dar os parabéns. Esse é um guerreiro, trabalhador, amanhã você começa de madrugada, vai ter altas horas. Trabalhou muito já no setor agrícola aí, né? Muito bom. Vlamir, para a gente finalizar, milho, o que é o destaque para o produtor? O que ele deve ficar atento? A gente tem falado muito sobre barter inteligente, tem falado para ele se proteger realmente, para ele participar dessa alta e dessa rentabilidade do mercado. Continua sendo esse o nosso destaque? Esse é destaque para o produtor. Quem tem milho guardado aí pode aproveitar o momento, né? Para buscar alguns insumos que estão com valores ainda importados, em valor de dólar abaixo de 5,50. Dólar segue aí de 5,80 para frente, né? Segue firme. E o produtor tem essa oportunidade. Daí, se ele quer ainda participar, ele pode fazer uma call aí de expectativa, né? Para o futuro. Mas o ambiente do milho está muito favorável, né? E o produtor não pode especular para deixar a hora que definir a safrinha e começar a colheita da safrinha, o mercado tende a mudar de rumo. Que daí nós vemos a safra brasileira mesmo, que ela é projetada na faixa de 90 a 100 milhões de toneladas. Essa safra que está fechando o plantio, Fernanda, com 17 milhões e meio de hectares. Tem perdas, sim. Se a gente não tivesse perdas, nós com 17 milhões e meio de hectares colheria aí mais de 110 milhões de toneladas. A questão é que sempre tem locais com problema. Mas, em geral, as lavouras de safrinha, como mostrou ali no Mato Grosso, elas vêm evoluindo bem. E o Mato Grosso é o maior estado produtor. O Mato Grosso deve colher 50 milhões de toneladas só ele. Então, esse é o ponto importante, né? E é o ano do milho, né? Esse é o ano do milho. O produtor está levando lucratividade boa com milho e tende a levar boas lucratividades com milho no segundo semestre também. Então, o produtor ele tem que aproveitar oportunidades e também olhar essa questão do barter inteligente. Quem não sabe o que é isso, entre no grupo aí do barter inteligente do Tempo e Dinheiro, aprenda como funciona para fazer negócios melhores, né? Então, aproveite, né, o conhecimento, né, do Dr. Bart, do Lima. É um grande especialista, um grande negociador, né? Ele negociou nas maiores empresas do país, então ele já fez milhões de toneladas em negócios, então é importante o produtor começar a aprender a negociar melhor. Então, e aí não tem uma pessoa melhor do que o Lima para fazer trazer esse conhecimento para o produtor, né? Então, o produtor, mesmo sendo um ano importante de milho valorizado, aprender mais na hora de negociar é importante. E o barter inteligente é uma maneira de valorizar o milho, de comprar insumos com a relação de troca melhor. É assim que o produtor tem que fazer, para conseguir tocar a vida aí no campo, principalmente porque nós estamos num ano incerto, o governo brasileiro continua ainda gastando mais do que devia, e automaticamente isso traz instabilidade. Os dados que saem da inflação, a inflação em alta, isso
traz incertezas, então, e tem chance de mais valorização de dólar, isso aumenta a custo de produção. Então, o produtor acompanha o mercado e, se possível, participe aí do grupo do Barter Inteligente, que vai carregar bastante conhecimento para casa. É um MBA aí que o produtor pode fazer de uma maneira prática, né? Não é aquele MBA teórico, é a prática que vem do conhecimento aí, principalmente do nosso Dr. Barter, né? É isso mesmo, Vlamir. Daqui a pouco, inclusive, ele vai estar aqui conosco para trazer essas informações. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação. Amanhã o senhor volta, a gente vai falar de soja, milho, mas também amanhã é dia de... arroz e feijão. E o pessoal, o feijão começou a valorizar. Estamos em março, o pessoal está comendo mais feijão. Valorizou o feijão. Amanhã nós comentamos sobre isso também. Combinado, Vlamir. A gente espera o senhor aqui. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Obrigada. Até amanhã. Bom, e agora a gente dá sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. A gente já tem as cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago, para a gente fechar aqui essas informações. O maio a 5,63, o julho a 5,79 e o setembro a 5,95. Mercado do trigo subindo mais de 9 pontos lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Já vamos mostrar as nossas cotações aí atualizadas, informações do CPEA e também do HF Brasil na tela aí para vocês. A gente tem o leite, referência janeiro 2025, em R$ 2,72 o litro em Minas Gerais. A batata padrão Ágata especial em R$ 44,38. A gente está falando da saca de 25 quilos em Guarapuava. O ovo branco, caixa com 30 dúzias em R$ 240,01. Lá na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. O tomate aqui em Campinas, salada 3A, a caixa de 20 quilos em R$ 148,00 e a laranja indústria R$ 66,67, a caixa de 40,8 quilos aqui também na região de São Paulo. Bom, e quinta-feira é dia de destaque da LS Tractor e hoje a gente tem uma novidade especial porque a gente tem o lançamento do trator, o J25H, com operação dinâmica e inteligente, trazendo mais agilidade e precisão aí para sua operação. E quem vai contar essa novidade aqui pra gente é o Astor Kilp. Vamos acompanhar. Olá, estou aqui ao lado do J25H, seu lançamento da LS Tractor agora em 2025. São dois modelos, a versão Garden, que é este aqui, e a versão agrícola. Esse trator é especialmente desenvolvido para aquela atividade de jardinagem, de limpeza, limpeza urbana, limpeza da sede de fazenda, um trator muito dinâmico e fácil de operar, principalmente fácil de operar, por quê? Por causa da transmissão hidrostática. Tem uma transmissão hidrostática que possibilita colocar o trator em velocidade contínua de trabalho, gerando muito conforto operacional. A opção da tração dianteira vai dar um tráfego com muito mais segurança operacional. E também esse trator ele pode vir de fábrica com a roçadeira central, aquela roçadeira para fazer o aparo da grama, na verdade um aparador de grama, porque ele é acionado com uma rotação de 2.500 RPMs, que vai executar um corte direto na grama, no gramado, entregando um serviço muito mais adequado. Da tecnologia desse modelo J25. Um deles, o stop rápido do acionamento da tomada de força. Num toque único, de forma muito rápida, você tem a condição de desligar a tomada de força em alguma situação de perigo, quando você estiver no módulo operacional. A escolha do acionamento da tomada de força, você pode trabalhar somente com a
tomada traseira, com a traseira e com a central, ou então somente para a tomada de força central acionada. A aceleração, a continuidade da aceleração. De modo muito simples, depois de entregar o sentido do deslocamento de trabalho através de um cruise control, que é um controle de velocidade contínua, eu travo esse sentido de deslocamento para uma operação contínua, aquele serviço que o trator fica continuamente trabalhando e vai então entregar um conforto operacional muito grande, porque não vai precisar o operador ficar o tempo inteiro com o seu pé no pedal de deslocamento. Aqui essa alavanca, então, é a alavanca que vai me entregar o torque de trabalho, então um torque menor, torque maior, em função da atividade que está fazendo, e também a tecnologia do sistema de proteção eletrônica do motor, que vai me garantir que esse trator ele vai executar, ele vai trabalhar com segurança operacional, protegendo a máquina de um superaquecimento ou então de uma falta de lubrificação, que muitas vezes pode ocorrer por algum acidente na máquina. E sem que o operador perceba que lá está com problema de falta de água no sistema de arrefecimento, ou então uma falta de óleo no sistema de lubrificação, e que pode vir a causar um dano no motor. Esse sistema protege e garante que essa máquina vai executar toda a sua vida útil sem risco de dano operacional. Também uma outra característica, a loader frontal para esse equipamento, necessário para esses trabalhos de limpeza, que você tem agora uma opção profissional para fazer atividade de jardinagem. Se você ainda não conhece um LS Tractor, venha conferir nas principais feiras pelo Brasil durante esse ano, ou então visite uma concessionária mais perto da sua região. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Realmente muita tecnologia. Agora, já vou chamar o Sérgio Braga, porque a partir de agora nós temos a participação do Edemir Lima, o nosso Dr. Barter, que tem novidade para contar para a gente. É isso, né, Sérgio? É exatamente isso, não só falar sobre a operação inteligente do barter, o barter inteligente, mas principalmente o produtor que nesse momento de incertezas em relação aos preços, política, né, questões voltadas à política internacional, né, ele tem a oportunidade de fazer essas trocas aí com os insumos, né, e é lógico tudo isso muito bem planejado. Mas para falar sobre o barter inteligente, inclusive novidades. Veja só que tem muita gente prestando atenção no que o doutor Edemir Lima, doutor Barter, tem passado aqui durante a programação com o João Batista Olive, nas lives especiais junto com o próprio Brandalize. Tem novidades por aí, mas vamos aos poucos, né? Antes de mais nada, quero agradecer a tua participação conosco mais uma vez. Edemir, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Um abraço aí para você. Obrigado. Bom, Edemir, nós temos aí a soja, lógico, oscilando bastante na Bolsa de Chicago, já chegou a romper os $10 por bushel, mas nesse mesmo período do ano passado, chegou a bater até mesmo, não me digo no mesmo período do ano passado, mas ela chegou a bater mais de $12 por bushel, né? O produtor, ele tem ficado atento, principalmente aqui no Brasil, ele tem aproveitado essas altas da soja e também esses momentos de queda para poder fazer uma operação de barter, já que tem aí as possibilidades junto às grandes empresas, né, que oferecem esse serviço. Como é que ele tem aproveitado essas oportunidades, sim ou não? Então, quanto mais oscilação, quanto mais instabilidade no preço, quanto mais serrote, como o Brandalize muito bem coloca, mais oportunidades dá para o mercado, tanto para a indústria, para a distribuição, para o produtor, para a trade. Então, é muito importante aproveitar essas oscilações, é muito importante o produtor estar preparado para se posicionar neste momento. E aqui eu falo o produtor porque
a gente direciona muito a informação para o produtor, que é um merecedor de um esforço enorme, tanto de nós profissionais como do programa, em dar um suporte, em ajudar o produtor, em provocar o produtor a cada dia produzir mais e manter esse Brasil em pé aí, né? Então, quanto mais oscilação, melhor é para toda a cadeia. Agora a pergunta é, a safra está sendo posta praticamente nessa safra 25 de soja. O produtor já começa a mirar 26, essa é a oportunidade ou ainda é cedo para fazer esse planejamento? Como é que você avalia o momento e a dica que você daria para o produtor na hora que ele fizer ou estiver apto a fazer essa operação de barter? Então, é um excelente momento e a gente pode até traduzir na prática, porque falar é muito fácil. Agora, traduzir isso na prática, concretizar o conhecimento, concretizar a sabedoria, é outra história, é muito difícil. Então, hoje é um dia muito feliz para o Tempo e Dinheiro, muito feliz para nós e também para o produtor, porque hoje a gente teve o privilégio de receber a informação de que um cliente Tempo e Dinheiro, um parceiro Tempo e Dinheiro, fez um barter inteligente nesta data. E aí eu quero parabenizar a empresa que fez, quero parabenizar o profissional que conduziu esse negócio, que conduziu maravilhosamente bem, entendeu o conceito, entendeu o conteúdo, e também o produtor que aceitou esse novo desafio, sair da zona de conforto, pensar fora da caixa e construir uma nova estratégia de negociação. Ele fez o barter inteligente, que foi mais que uma troca, foi uma estratégia de valor. Este produtor, ele adquiriu uma solução, um hedge, uma proteção do custo de produção dele hoje e plantou uma sementinha para potencializar seus resultados amanhã. Então, ele tem até o final do ano, um pouco mais, um pouco menos, para ele pegar um dinheirinho de Chicago, porque ele se posicionou dentro do barter inteligente com uma call. E isso está todo tempo dinheiro, a empresa que proporcionou isso ao produtor, e ao produtor mente aberta, profissional, querendo crescer, querendo fazer negócio, querendo inovar. Como eu digo, a comercialização de grãos ainda precisa mudar muita coisa, e esse produtor já colocou o pé lá dentro. Então, parabéns a todo mundo aí. Ou seja, o Tempo e Dinheiro já incentivou e mostrou que vem com esse trabalho, né, esse desafio, fazer com que o produtor entenda também essas operações. Portanto, a quem fez essa operação, inclusive influenciado aqui, né, pelo Dr. Barter, né, parabéns e que outros venham fazer o mesmo. Agora, quando você fala dessa operação, né, inclusive no futuro a gente vai trazer os resultados dessa operação, lógico, o que foi beneficiado, de que forma ele vai ser beneficiado com toda essa operação que foi capitaneada aí pelo Dr. Barter, né? Pelo Tempo e Dinheiro. Agora, essa relação de troca, quando se fala de barter, não é apenas uma relação de troca por insumos, né? Mas tem a garantia de operações fora do país, né? Nas bolsas. Isso que é o diferencial, né? Para que ele possa aproveitar também as variações das cotações, né, Dedemir? Exatamente isso aí, Sérgio. Vamos colocar um gráfico na tela aí, que acho que fica mais fácil da gente entender e a gente levar ao nosso público. Lembrando que esse produtor participou de uma das primeiras lives nossa e a partir dali a gente começou a trocar informações e é o que resultou. Se a gente conseguir colocar o gráfico aí, vai nos ajudar. Aí. Então, vamos pegar aí. Esse é o contrato de maio 2026. Então, a gente tem aí praticamente 14 meses para o vencimento dele. O produtor conseguiu viabilizar uma relação de troca muito legal para a sua propriedade, dentro do nível histórico, 25, 28 sacos por hectares, e com uma call dentro. Então, ele tem aí, se for uma call no mês de maio, ele tem 14 meses para aguardar o mercado subir e receber uma receita de Chicago. Nesse caso específico, por uma questão de estratégia, o produtor fez no contrato de novembro. Então, no contrato de novembro, ele tem 9, 10 meses aí para o mercado subir e ele conseguir se beneficiar com o recurso.
O que acontece? Ele viabilizou o negócio dele na relação de troca tradicional, viável, 26 a 28 sacos, não vou entregar o número exato aqui. E se posicionou dentro do mercado para alta. Observem que esse contrato ele está nas mínimas, desde que ele abriu. Então, a gente vai passar aí o efeito serrote, como o Brandalize falou, que ele consegue colocar a mão no dinheiro. Tem intenção de plantio norte-americano agora dia 30. Tem o mercado de clima durante todo o plantio e desenvolvimento da cultura nos Estados Unidos, que é o mercado de clima que traz o serrote, traz a instabilidade. Ah, vai chover, cai. Não choveu, sobe. O produtor está pronto. Se subiu, ele liquida a posição ganhando dinheiro. Tem a colheita norte-americana e tem o plantio sul-americano lá em setembro, outubro, novembro ainda, que vai interferir nos preços. E se ele montar uma posição para maio, tem intenção de plantio 27, que é em 30 de março de 26. Então tem muitos fatores que vão interferir no mercado, tem muita água para passar embaixo da ponte, subindo 50 pontos, subindo $1 por bushel, $1,50, o produtor vai se beneficiar e deixar o seu custo de produção mais barato e, principalmente, tirar o sentimento de que vendeu mal o soja. Bom, só para ter uma ideia... Pois não. O mais importante, que o produtor precisa sintetizar nesse momento, mesmo com Chicago tão em baixa, está tendo oportunidade de fazer troca. E tendo oportunidade de fazer a troca tradicional, coloque uma opção de alta. Observe o gráfico, está nas mínimas. Converse com o seu distribuidor, converse com o seu técnico, com o seu parceiro de negócio. E a gente está aqui para ajudar através do tempo e dinheiro. Bom, ele gravou, ao que tudo indica, se for essa posição, $10,37, isso para a posição maio 26. É isso mesmo, Demir? O mercado aumenta 10,37. Aí tem uma opção que o mercado de novembro subindo, ele vai ser beneficiado, ser reembolsado em dólares por saco. Ou seja, o resultado de outras operações que você esteve à frente também demonstra exatamente a possibilidade de ele enfrentar todas essas oscilações, incertezas, não só com relação ao clima, mercado, políticas, mas é uma operação que ele certamente vai ter um retorno e ainda vende a soja num preço bom, troca, aliás, né, faz uma relação de troca boa por insumos e ainda tem um dinheirinho aí no troco, né, nessa operação toda, é isso, né? Exatamente. O mercado é muito difícil dar tantas oportunidades tão boas como está dando agora, viabilizando o barter físico com uma opção de alta, que é o barter inteligente. E olhando para o milho, continua nas máximas, é uma oportunidade do produtor ou se proteger no mercado financeiro através de uma put, ou então liquide seu milho, venda, faça dinheiro e adquira uma opção de alta no mercado de 2026. Já temos contrato na B3 aberto, tanto março, setembro, maio. Tem oportunidade de comprar uma opção de alta lá. E aproveitar esse mercado que está muito bom aqui no Brasil, o mercado interno, e fugir dessas oscilações geopolíticas, econômicas e tal. Deixa os grandes brigar. Como diz Charles Chaplin, a guerra é onde jovens brigam para saciar as vaidades dos reis. Então, deixa os reis brigar e vamos viabilizar o nosso negócio. É isso aí. E as transmissões, tem alguma programada agora? Tem uma nova live ou esta semana não? A gente está buscando agenda aí com o nosso amigo Brandalize, que ele está mais corrido do que leão na África. Está cheio, com a agenda cheia aí, meu amigo. O João também ele está com a agenda aí bem tomada. Mas a gente deve estar anunciando aí, não nessa semana, na outra, uma nova live aí. E aí a gente pode detalhar, atender respostas, entrar no grupo. Aí, Sérgio, o mundo está livre daí. A gente está aí para aproveitar a tecnologia da internet aí para levar ao produtor brasileiro uma nova realidade no agro, o barter inteligente. E não só isso, né? Se não tem a transmissão, a live que tem sido um sucesso, tem a formação do grupo pelo WhatsApp, tá aí, entrar no grupo, você que está acompanhando, se interessou, né? Não quer deixar jogar dinheiro
né, para os outros, né, para aproveitarem, né, deixa lá dentro da tua casa, na tua propriedade, né, com as operações aí do Barter Inteligente. Faça parte do grupo também, né, Demir? Tá aí o telefone, o 19 98907 8047. Repetindo, 19 98907 8047. É o grupo do Barter Inteligente na Prática, que é uma nova realidade do agro, com o Dr. Edemir Lima, Dr. Barter, Brandalize e João Batista Olive e centenas de outros produtores que já estão acompanhando todas essas operações, todas essas informações do Barter. Barter Inteligente. Ademir, um grande abraço mais uma vez, obrigado pela tua participação, até a próxima e parabéns aí por estar à frente dessa nova operação aí realizada, né, sugerida aqui pelo Tempo e Dinheiro. Obrigado, Sérgio. Barter Inteligente no Tempo e Dinheiro. Zero especulação, zero risco. Vem com nós. É isso aí. Um abraço para você. Até mais. Um abraço. Fernanda Custódio, devolvo com você aí no estúdio em Campinas. Obrigada, Sérgio Braga. Bom, então agora a gente vai falar sobre o mercado do café e aí a gente vai trazer também informações de Bruno Labs e também as cotações. Então vamos acompanhar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos aos preços, então. Café arábica lá na Bolsa de Nova York, a gente tem a referência maio 2025 em 384,60, mercado com leve queda nesse instante. Vamos acompanhar todos os vencimentos agora. O maio só, não, agora mais contratos recuando. O maio, então, a 384,80, o julho a 377,55, o setembro a 369,35 e o dezembro a 358,25, só o dezembro em campo positivo nesse instante. Aqui na Bolsa Brasileira, mercado caindo mais um dia de queda, a gente está falando do maio 2025 a 481 dólares por saca. E só para a gente ter um comparativo, falando do preço do café robusta, lá em Londres, a gente está falando do vencimento maio 2025, subindo nesse instante, mas é bem pouquinho, 0,05 em 5.510. A gente está falando de dólares por tonelada também. Essa é a nossa referência nesse instante. Mas para entender essa movimentação de mercado, a gente tem participação do Bruno Labs nesse momento. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Eu espero que sim. A arábica ontem, no pregão, devolveu todo o ganho que ele tinha conseguido na terça-feira. E o Conilon teve uma leve realização de lucros, certo? Ambos nesse momento, pessoal, parece que ensaiam uma leve lateralização dentro de um pequeno canal de baixa que nós havíamos comentado dias atrás aqui. Lembrando que a tendência de alta está mantida até aqui, certo? Estariam as bolsas nesse momento perdendo força? Todos os fundamentos que nós tínhamos até o momento já estão precificados nelas. O mercado agora, a gente costuma dizer, aparentemente aguarda um fato novo. Esse fato novo pode ou não ser o inverno deste ano, que pode ou não trazer geada. Porque se nós tivermos uma geada, que ninguém torça para isso, nós tivermos uma geada, aí sim os preços reagiriam com mais força, o café voltaria a subir forte. Tá, mas a pergunta e a reflexão que eu gostaria de deixar neste momento é a seguinte: você, cafeicultor, que torce por preços mais altos, torce pela geada? Vale lembrar, a geada causa um grande problema nas lavouras, machuca o pé de café e prejudica demais a produção do ano seguinte. Sendo assim, devemos ou não se contentar com os preços atuais? Adianta ter um preço muito mais alto lá na frente, mas não ter café para vender? Essa é a questão que eu gostaria de deixar hoje. Eu desejo a vocês um ótimo fim de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Importante alerta e reflexão também do Bruno Labs. Mas agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga.
A queda de braço continua, viu, Fernanda? Entre a indústria, o pecuarista, no finalzinho praticamente dessa primeira quinzena do mês de março, foi uma semana praticamente mais curta, semana passada, carnaval, enfim. De qualquer forma, o mercado segue atento principalmente à oferta e, lógico, diante de uma oferta um pouco mais restrita, nós temos aí a elevação das cotações do mercado futuro lá na B3, que nesse momento tem todas as posições apresentando variação positiva, está aí R$ 310,60, arroba para março, sobe 0,24%, abril 308,55, 0,62 de alta, o maio a 309,50, 0,49 de alta, indicador ontem CPE Exalc, referência para arroba aqui em São Paulo, 0,05% a 312,10. A apuração feita pela Scott Consultoria hoje, 4 praças em alta, 8 recuaram entre as 32 pesquisadas diariamente. 305,50 São Paulo Barretos, Araçatuba Boi Comum a prazo já descontado. Tocantins ao Norte, 276. Acre, 236,50, a prazo. Espírito Santo, R$ 266 também, já descontado a prazo. Boi Comum, próxima tela, Rio de Janeiro, 280,50. Região Norte e Sudoeste do MT, 290,50 por arroba prazo. Cuiabá, 293,50, a mesma cotação na região Sudeste do MT, 293,50. Nós temos a participação do CPEA, direto de Piracicaba, com a Isabela Zavatti. Olá, Isabela, boa tarde. Olá, boa tarde. A nossa equipe de levantamento tem acompanhado que o mercado pecuário segue procurando ajustes e sem uma tendência definida. Enquanto alguns pecuaristas seguem resistentes, os frigoríficos e principalmente aqueles que haviam encurtado as suas escalas de abate saíram às compras em busca de novos lotes de animais. Com base nos dados do levantamento, temos a percepção de que os preços negociados estão seguindo estáveis, mantendo os patamares observados no início da semana. Apenas algumas regiões pontuais apresentaram um ligeiro aumento nos preços. Ontem, no estado de São Paulo, o indicador CPE Exalc fechou a 312,10, apresentando assim uma estabilidade. No mercado da carne com osso na Grande São Paulo, observamos também uma ligeira alta de 0,3%, e a indústria tem comentado que houve uma melhora na venda da carne. Então, ontem, a carcaça casada de boi fechou a R$ 330. Sendo assim, a diferença em relação ao preço do boi está em torno de R$ 18 por arroba. Desejamos a todos ótimas negociações. Obrigado, Isabela. Um abraço a toda a equipe do CPEA em Piracicaba. Nós vamos a Bebedouro agora. Aliás, conversar com o Iberville Neto, que tem outras informações do mercado. Olá, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo tem observado uma oferta um pouco mais brigada nesses últimos dias, o mercado está com pouca movimentação e isso tem inclusive consumido as programações de abate. A gente não está falando mais de programações de abate confortáveis como falávamos ali antes do carnaval. Então, o período de carnaval e essa pressão que tem ocorrido no mercado, ele acabou consumindo parte das programações e hoje as indústrias em geral estão com programações que não permitem aqueles testes, aquela situação mais confortável. Associado a isso, um cenário de preços futuros evoluindo, o que dá um pouco mais de ânimo para o produtor. Lembrando que o mercado futuro não é uma bola de cristal, mas acaba que quando a gente tem um cenário mais promissor adiante, até o ânimo do produtor em esperar algo mais positivo no físico dá uma mudada, e isso influencia até a opção dele por vender ou por segurar mais um pouquinho. Tá? Então, o mercado futuro não é uma previsão, mas ele acaba influenciando o humor e a possibilidade, a coragem do produtor ali para negociar e para brigar um pouco mais por preço. Isso é importante. E outro ponto que a gente tem é a segunda quinzena. Então, o que eu falei aqui até o momento é positivo para o mercado. E, por outro lado, a segunda quinzena, que é um período mais lento. Mas todo mês nós temos a segunda quinzena. Então, as grandes mudanças que temos observado são mais relacionadas a essa questão de escalas que vinham confortáveis e deram uma enxugada. A segunda quinzena, na nossa visão, pode ser compensada em parte pelo efeito das exportações que começaram muito bem em março. Os números estão um pouco, eu diria, talvez usar o termo até estranhos. A gente tem que esperar as próximas divulgações para realmente confirmar se aqueles números são
naquela magnitude, aqueles aumentos fortes que foram observados, porque houve aumentos bem expressivos em outras commodities também, então a gente tem que acompanhar se isso vai se confirmar. Mas de toda forma, a tendência é que tenha sido um bom número, e se ele se confirmar, aí a gente está falando de números históricos mesmo. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado. A participação do Iberville Neto conosco nesta edição Tempo e Dinheiro. Aliás, são essas informações do mercado de pecuária. Ao longo da programação teremos outros detalhes também. Vá lá, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Lembrando que sempre, né, o João Batista Olive, né, faz esse convite para que você faça uma degustação durante 7 dias e de graça. Depois você toma a decisão de fazer parte desse clube seleto de produtores bem informados, com as informações pontuais ali pelo WhatsApp, todas elas também acompanhadas diariamente, 24 horas, quase 24 horas por dia, de segunda a segunda. 19 981329915. Faça parte do clube de assinantes Tempo e Dinheiro. É isso aí, Fernanda Custódio. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Obrigada, Sérgio. Até amanhã. E obrigada a vocês também que nos acompanharam até esse instante. A gente volta amanhã com muito mais informações. Até lá. Tchau!